Cumprimentando aos colegas vereadores presentes, hoje nós contamos com o suporte das nossas companheiras, a Bárbara, a Vanessa e o mestre Caleb, nos dando esse suporte aqui, o suporte da nossa rádio comunitária, que está levando a nossa sessão até os nossos munícipes e a todos os ouvintes, e um cumprimento muito especial a todos que estão nos ouvindo, né, todos que estão sintonizados para acompanhar os trabalhos do Legislativo Municipal. E chegado o horário excepcional de 20 horas, em nome de Deus e em nome do povo de Alto Paraíso, eu declaro aberta a 18ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Eu vou pedir um pouquinho de paciência, que eu estou sem a minha primeira secretária, vou encontrar um salmo, uma parte bíblica para a gente ler aqui. Boa noite, pastor Maone. Pastor, eu estou procurando, me fala rapidinho aí uma passagem bíblica para a gente ler aqui, pastor. 121. Salmo 121? Sim, senhor. O senhor mandou, nós estamos aqui para obedecer. Vamos fazer a leitura, então, do Salmo 121. Eleva os olhos aos montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Bom, vamos então dar início à nossa fase dos expedientes com a leitura da ata, exatamente, com a leitura da ata da sessão ordinária do dia 10 de maio. Quer ler a ata, vereador? Pode vir. Vou pedir ao nosso companheiro vereador Genô que proceda a leitura da ata, já que hoje a nossa primeira secretária, a vereadora Helena, avisou que está impossibilitada de comparecer à sessão por problemas pessoais, não especificou qual, tomara que não seja de saúde, né? Mas ela avisou com antecedência que não poderá estar presente à sessão. Não contamos hoje também com a presença da vereadora Rene, que também está com sua ausência justificada, né? Foi avisado antes. E os demais vereadores estão aqui na casa e nós vamos dar sequência ao trabalho. Vou pedir então ao nosso companheiro vereador. O vereador João Vitor também acabou de entrar em contato, que está com dor de cabeça, não está se sentindo bem e não pôde comparecer à sessão. Mas nós temos a maioria, nós estamos com eu como presidente da casa e mais 5 vereadores. Então dá para a gente dar sequência aos trabalhos. E quem vai me ajudar aqui hoje na leitura da ata é o nosso companheiro vereador Genô. Ata da 17ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Aos 10 dias do mês de maio do ano de 2022, nas dependências da Câmara Municipal, situada na Avenida Ribeiro Valadão Filho, número 306, reuniram-se os vereadores e vereadora para a realização da 17ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura, no horário de 20 horas, de modo a viabilizar a transmissão radiofônica da sessão, uma vez que, para prevenir aglomerações, as reuniões têm sido realizadas com um número reduzido de público. A sessão foi presidida pelo vereador Eliomar
Siqueira. Além do presidente, estiveram presentes à sessão os seguintes vereadores e vereadora: Agenor da Silva Bastos Neto, André Luiz Rodrigues dos Santos, Helena Maria da Conceição Gomes, João Vitor Soares, Marconei Corrêa da Silva, Marlone Dias Bernardes e Vitor Hugo Martins Afro de Torres. Estavam ausentes da sessão com falta justificada a vereadora Renata Novaes de Freitas. Verificando-se a ausência de quórum, o presidente declarou aberta a sessão e pediu ao vereador Marlone Bernardes que procedesse à leitura do Salmo 100. Dando continuidade, o presidente pediu à primeira secretária da mesa diretora, a vereadora Helena Gomes, que realizasse a leitura da ata da sessão ordinária do dia 9 de maio. Ao longo das discussões, o vereador João Vitor solicitou uma pequena alteração em sua fala na fase da tribuna dos vereadores. Com a ressalva, a ata foi levada à votação, sendo aprovada por unanimidade. Dando sequência, o presidente anunciou a fase dos expedientes do Executivo. E não havendo nenhum expediente do Executivo para ser apresentado, passou-se então a fase dos expedientes dos vereadores. E não houve nenhum documento para ser apreciado, passou-se a fase dos expedientes de terceiros. Momento onde foi lido o convite da missa de ação de graças pelos 60 anos da paróquia Nossa Senhora das Graças, a realizar-se no dia 13 de maio de 2022, e não havendo mais nenhum expediente de terceiro para ser apreciado, passou-se a fase dos informes da presidência. E não havendo nenhum informe, passou-se de imediato a fase de tribuna dos vereadores, ocasião em que o vereador Marlone Bernardes usou de seu espaço na tribuna para a leitura do artigo 36 do Regimento Interno, que trata do uso da tribuna para pessoas não integrantes da Câmara. O vereador Elomar Siqueira, presidente da Casa, fez uso da palavra para explanar sobre a recente ida dos vereadores a Goiânia em um evento do governador com vereadores de todo o estado de Goiás, ocasião em que os nossos vereadores levaram duas demandas importantes em benefício do município, dentre outras, a construção de um centro de eventos e a construção de uma praça de esportes no local do campo de futebol do setor Novo Horizonte, sendo orientados a buscarem apoio através de emendas patrocinadas por parlamentares federais. Ainda em Goiânia, os nossos vereadores fizeram contatos com os deputados federal delegado Valdir, que comprometeu-se a apresentar emendas parlamentares para viabilizar recursos financeiros da ordem de 350 mil para a praça de esportes e mais 800 mil para o centro de eventos. E não havendo mais nenhum vereador disposto a fazer uso da palavra, passou-se a fase da ordem do dia, no momento em que deu-se início à primeira discussão e votação dos seguintes documentos: projeto de lei ordinária PL 006 de 2022, o qual torna obrigatória a isenção da mensagem na contracapa do carnê de IPTU, com a especificação dos contribuintes que têm direito à isenção do tributo e da outras providências, do qual constou a apreciação dos pareceres de duas comissões permanentes da Casa. Primeiro foi lido o parecer da Comissão Justiça e Redação, que opinou pela aprovação da matéria sem emendas. Após as discussões, o parecer da comissão foi levado à votação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, passou-se a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que opinou pela aprovação da matéria sem emendas. Após as discussões, o parecer da comissão foi votada e aprovada por unanimidade. Projeto de emenda à Lei Orgânica PL
01 de 2022, o qual acrescenta o artigo 201-A à Lei Orgânica do Município de Alto Paraíso de Goiás e dispõe sobre a emenda parlamentar orçamentária impositiva e da outras providências, do qual constou a apreciação dos pareceres de duas comissões permanentes da Casa. Primeiro foi lido o parecer da Comissão Justiça e Redação, que opinou pela aprovação da matéria com duas emendas modificativas. Após as discussões do parecer da comissão, foi levada à votação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, passou-se a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que opinou pela aprovação da matéria sem emendas. Após as discussões, o parecer da comissão foi votado e aprovado por unanimidade. E não havendo mais nenhum documento inscrito na ordem do dia, passou-se à fase de tribuna livre, momento em que o presidente convidou o senhor João Yude para fazer uso da tribuna da casa, para tratar sobre a metodologia de formas legislativas. Após as explicações do senhor João Yude, foi franqueado a palavra para os vereadores fizessem suas considerações acerca de assunto abordado. Após o fim da tribuna livre, constatando não haver mais nenhum assunto a tratar, o presidente deu por encerrada a sessão, convocando a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 11 de maio, tendo como ordem do dia a segunda discussão e votação do PL 06 de 2022. Para constar, lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme vai impressa em 3 folhas, com o timbre da Câmara, numerada sequenciada de 01 até 03 e assinada as rúbricas por todos os vereadores presentes à reunião. Ok. Eu pergunto aos colegas vereadores se existe alguma alteração ou algo a acrescentar na ata. Eu acho que talvez fosse de bom tom nós acrescentarmos na ata que já ficou definido na sessão de ontem o interstício de 10 dias e a votação da emenda à Constituição para a próxima sessão do dia 23, não é isso? Porque ficou definido isso ontem em sessão, né? Viu, Caleb, quem tiver... Vamos colocar, acrescentar na sessão que ficou definido, já foi comunicado na sessão de ontem, que vai ser respeitado os 10 dias, que prevê nosso regimento interno, que é um mínimo de 10 dias, né? E que na sessão do dia 23 já será a segunda e última votação da emenda à nossa lei orgânica, certo? Com essa alteração, acrescentando mais esse item, eu pergunto aos colegas vereadores se todos são favoráveis à ata na forma que foi lida? Sim? Sim. Está aprovado por unanimidade. Nós temos hoje também a presença do ex-vereador João Yude e do senhor Piterobi. Obrigado pela presença, tá? Nós não temos expediente do Executivo Municipal, vamos para o expediente de vereadores. Nós temos o requerimento MC 010/2022. Excelentíssimo senhor Eliomar Siqueira, presidente da Câmara de Vereadores Alto Paraíso, Goiás. Senhor presidente, o vereador que subscreve, em conformidade com o texto regimental vigente e depois de se ouvir o plenário dessa casa, requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja enviado a essa Casa de Leis uma relação de todas as áreas de propriedade do município de Alto Paraíso, tanto lotes urbanos, em seção de terceiro ou não, como área de expansão e terrenos rurais de titularidade do município ou em processo de titularização pública municipal. Sala Sessões em 11 de maio de 2022, assinado o vereador Marconei Correia da Silva. A palavra está em aberto para discussão e posterior votação do requerimento do colega. Inicialmente a palavra está com o autor do mesmo. Boa noite a todos os colegas vereadores, boa noite aos presentes, meu amigo Pico, João Yude, boa noite aos funcionários da casa. Então, esse requerimento ele vai ser muito esclarecedor para várias
vários questionamentos que a gente recebe, né? Ontem mesmo foi feito um questionamento sobre a área do moinho, se era estadual, municipal, né? Então, além disso, várias áreas do município, a gente precisa saber se é de titularidade do município ou se é particular, né? Eu recebi algumas denúncias até de novas invasões que estão ocorrendo no município, né? Que a gente não sabe se a área é municipal ou se é particular. Então, como legisladores, a gente precisa ter essa clareza aí nessas áreas municipais. Mais algum vereador quer comentar sobre o requerimento do colega? Não? Então vamos para a votação do mesmo. Como vota o vereador Andrezinho? A favor. Vereador Marlone? A favor, senhor presidente. Vereador Gugu? A favor, presidente. Vereador Agenor? A favor, presidente. Vereador Marconei? A favor. Está aprovado por 5 votos favoráveis. Lembrando que hoje nós não contamos com a presença da vereadora Rene, da vereadora Helena e do vereador João Vitor, que estão ausentes na sessão de hoje. Só um comentário sobre esse requerimento, vereador. Seria bom se o município tivesse muito terreno, né, que aí de repente teria como fazer programas sociais, alguma coisa nesse sentido. Infelizmente, dessas áreas, principalmente de perímetro rural, não tem nada que pertence ao município. No povoado do Moinho, tudo é terra do governo, né, chamada terra devoluta, né, que está em fase de regularização, assim como esse trecho entre aqui e São Jorge, depois do aeroporto, tudo são áreas, quando não é do governo, são áreas de terceiros, não do município. Não é? Mas o requerimento é válido, sim, sem dúvida, apesar de que, infelizmente, o município não tem terras assim. Só lá no São Jorge. No São Jorge tem algumas áreas que estão sendo invadidas que ainda pertencem ao município. Mas aqui, fora do São Jorge, o município não tem área nenhuma, infelizmente. Só complementando o comentário, no assentamento Silvio Rodrigues, assim que finalizar o processo de titulação, as áreas coletivas serão todas doadas para o município. Sim. Então terão novas serão áreas. Doadas, mas ainda não foram, né? Por enquanto ainda não pertencem ao município. Era o que tínhamos de expediente de vereadores. De terceiro, nós temos um ofício do Condema. O nosso colega Genô que faça a leitura para a gente. Ofício 050 de 2022, Condema. Ao senhor Eliomar Bertoldo Siqueira, presidente da Câmara Legislativa de Alto Paraíso, Goiás. Assunto: apresentação de proposta para desenvolvimento de legislação sobre as questões do fogo em nossa região. Prezado senhor, sabendo da relevância e urgência do tema fogo em nosso município e que o Condema, no exercício de sua função, solicita à Casa Câmara Municipal de Alto Paraíso um espaço de fala na tribuna que será realizada no dia 12 de maio de 2022. O Conselho de Meio Ambiente de Alto Paraíso está com o GT, Grupo de Trabalho Ativo para tratar do tema fogo, com a participação de várias brigadas atuantes na região, representantes da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Goiás, representantes da Secretaria do Meio Ambiente e de Turismo de Alto Paraíso, representantes de municípios vizinhos como Cavalcante, Colina, São João da Aliança, Sindicato Rural, entre outras entidades convidadas. Como sabemos, o fogo é uma questão anual que nossa região enfrenta e que, por falta de planejamento e principalmente de uma legislação que norteie os trabalhos, acaba por gerar inúmeros acidentes na região. E é nesse sentido que esse Conselho, na presença de 2 de seus representantes, gostariam de apresentar os andamentos dos trabalhos desse GT, convidar vereadores para participar do GT e propor o desenvolvimento de um projeto de lei para orientar as ações em relação ao fogo, durante a tribuna do dia 12 de maio de 2022. Desde já agradecemos a atenção e contamos com o apoio da Câmara Municipal. Atenciosamente, Melissa de Paz Chiani Viana da Silva, presidente do Condema. Bom, o ofício foi lido para conhecimento dos senhores vereadores. Era o que tínhamos também de expediente terceiros.
Informe da presidência e tribuna dos vereadores. Se tiver algo para relatar, eu vou deixar no período da tribuna. Então, pergunto aos senhores vereadores se algum vereador quer se inscrever para fazer uso da palavra na tribuna. Vereador Marconei com a palavra. Boa noite novamente a todos e todas. Rapidamente, só gostaria de falar um pouco sobre um evento que ocorreu hoje em São João da Aliança, que, por oportuno, tratava exatamente do tema o qual eu usei a tribuna ontem para abordar, né, que é a fruticultura. Nesse evento em São João, intitulado Rota da Fruticultura, que é um programa governamental que está sendo lançado na RID, né, que é a região do entorno do DF, em mais de 30 municípios, e em São João ocorreu hoje o lançamento. Nesse evento estava presente o Luiz Curado, né, superintendente da Codevasf, que é a empresa que destina, né, as infraestruturas para as associações e prefeituras. Tinha também o Rafael Bueno, que era superintendente da CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento. Tinha também representantes do MAPA, prefeita de São João, prefeito de Alto Paraíso, vários secretários e vereadores. Esse evento contou também com a participação de mais de 40 produtores, né? Do assentamento Silvio Rodrigues foi um ônibus de produtores, justamente interessados nessa questão da fruticultura, né? Foi abordado pelo superintendente da Codevasf essa questão da fruticultura ter um alto rendimento em uma pequena área, né? Sendo aí uma importante alternativa de produção mais eficaz e mais fácil de produzir sem a utilização de grandes insumos, né, e de commodities aí que são totalmente dependentes da importação de insumos. Além disso, estava presente o presidente da cooperativa Frutos do Paraíso e diversas outras autoridades, né, tanto da SEMAD quanto dos municípios circunvizinhos. Nesse evento também foi reafirmada a questão da doação do caminhão baú para transporte de produtos da agricultura familiar para o município de Alto Paraíso, qual vai ser contemplada a Cooper Frutos do Paraíso, e também uma câmara fria, né, para início aí desse armazenamento dessas frutas que vierem a ser produzidas aqui na região. A Codevasf, ela lançou alguns programas pilotos que hoje são referências no Brasil, alguns, inclusive, que no Vale do São Francisco tem um projeto gigantesco lá, que produzem centenas de toneladas de frutas por ano para exportação. E no relato do superintendente, também essa é a intenção do lançamento do programa na Chapada, né? Lançar essa rota da fruticultura aqui na Chapada dos Veadeiros, incentivando e subsidiando a produção de vários agricultores aqui para ingressarem nesse mercado da fruticultura, que é um mercado muito promissor, e a Chapada tem o clima, a terra e a disponibilidade de água perfeitos para a fruticultura. Então, é algo que a gente vai ouvir muito falar ainda, né, e provavelmente ainda passará outras vezes aqui pela casa. E uma oportunidade de negócio muito boa para quem deseja ingressar no mercado da fruticultura, inclusive para exportação. Boa noite, obrigado. Mais algum vereador gostaria de fazer uso na tribuna? Vereador Pastor Marlone com a palavra. Senhor presidente, boa noite. Cumprimento os ouvintes da Paraíso FM. Meus cumprimentos, meus pares, os funcionários da casa. Cumprimento o Dr. João, ex-vereador que dessa casa esteve aqui ontem. Parabéns pela introdução, pela palavra de ontem. Temos a presença do nosso cidadão Piquiribe, é isso? Piquiribe, né? Em seu nome, quero cumprimentar o presidente do CONDEMA, tá? Sejam bem-vindos. Senhor presidente,
eu serei breve na minha tribuna. Hoje, pela parte da manhã, eu recebi uma ligação de um ex-vereador, um amigo, né? Sobre ontem a tribuna aqui do nobre vereador, do ex-vereador João Yuji, e sobre alguns tópicos que foram abordados, né? Até sobre o vereador André, quando ele cita da consolidação das leis, né? E eu só queria, assim, deixar um pouco mais aberto, mais claro quanto isso, né? Que esse projeto, o ex-vereador João Yuji, ele tentou colocar ele em 2018, né? E é um projeto magnífico, um projeto muito importante. E não foi possível porque nós entendemos que esse projeto precisaria não poderia ser simplesmente um projeto apresentado aqui pelo vereador e ser aprovado se não ouvir a população, né? Eu achei importante, e depois, nessa nova gestão aqui do Legislativo, eu fiz, e aqui eu quero parabenizar Vossa Excelência, de ter baixado um decreto sobre a preferência, né, para que os vereadores não viessem atropelar. Então, você tem uma matéria a apresentar, você vem, né, para que os vereadores não apresentem a mesma matéria. Parabéns pela iniciativa. Quero deixar bem claro, e que eu fiz um ofício com intenção de apresentar, e como seria, então, essa consolidação. Porque ontem o novo vereador fez uma pergunta para o vereador João Yuji, e eu não sei se foi em função da consolidação das leis que nós estávamos fazendo junto, ou se era sobre o plano diretor. E a minha esposa, ela sempre grava, né, as sessões, né, e em momento algum eu não sentei com o vereador João Yuji para falar sobre esse tópico. Ele tem conhecimento e que eu protocolei aqui um interesse de fazer esse projeto de consolidação das leis. Certamente o ex-vereador João Yuji ia ser convidado, porque tem muito como contribuir para que esse projeto fosse concretizado aqui. Mas a intenção era convidar e o executivo ter uma participação diretamente também nas decisões, porque é um dos órgãos mais importantes que nós pudéssemos agregar nesse projeto. Que não for só pela Câmara, a iniciativa do vereador pastor Marlone. Não. Nós íamos chamar o ex-vereador, chamar médico, chamar advogado, chamar a sociedade civil, para que eles participassem. Por quê? Porque tem história. Cada lei, e Vossa Excelência, que já legislou aqui por vários anos, então nós não podemos simplesmente fazer uma consolidação das leis sem a gente levar em conta a história, a cultura, né? Então isso foi analisado. Como tem prazo de que esse projeto pudesse ser apresentado, senhor presidente, eu então retirei, porque tem um prazo limitado que eu tinha que já estar fazendo os estudos. Então eu fiz algumas consultas, né? Acredito que é um projeto piloto, um projeto importante, e que talvez a mesa diretora ou a sociedade civil possa estar apresentando esse projeto, mas só para deixar bem claro, e que não é o vereador pastor Marlone e nem o ex-vereador João Yuji trabalhando na consolidação. Certamente o ex-vereador seria convidado, como muitas outras pessoas, ex-prefeito, ex-vereador, autoridades da cidade, para junto nós construir uma modificação da consolidação das leis do nosso município, que está precisando urgentemente, né? Isso é muito importante, porque todas as vezes que... e aqui eu quero parabenizar essa casa, por a gente ter dado aqui publicidade. Porque todas as leis, mesmo de iniciativa do vereador, da iniciativa popular ou do executivo, a população, porque as leis são criadas em função da sociedade. Então, a publicidade hoje que essa casa está dando em todas as matérias é importante para que o cidadão, que a cidadã, ele tenha o conhecimento dos trabalhos aqui da Casa de Leis. Então, fica assim só de esclarecimento, e que esse projeto, ele é muito importante para dar um equilíbrio e até mesmo para fiscalizar, porque você vai mexer com tudo, saúde, educação. Então não pode ser um projeto assim, feito de qualquer forma. É preciso uma análise, é preciso um diagnóstico, é preciso que nós analisamos, que eu falo nós, a intenção, inclusive, senhor presidente, era criar uma comissão
para ouvir os especialistas, né, na área, que nós pudéssemos, então, levar isso ao conhecimento. Você tem o Ministério Público também, você tem vários órgãos importantes, então não seria um projeto simplesmente apresentado por o vereador Pastor Marlone, sim, mas pela sociedade, né? E até dizer que Alto Paraíso, antigamente a gente achava que Alto Paraíso ele era de A, B, né? Eu sempre tenho falado que o município de Alto Paraíso, Chapada dos Veadeiros, é de A a Z, ou seja, é do planeta Terra de todo mundo. Então, só para deixar isso claro em relação à consolidação das leis, né, do nosso município, e eu continuo com o interesse de apresentar ou a casa ter outra forma, outro mecanismo, e eu participar ativamente, com a experiência que eu tenho aqui nessa casa, está ajudando na consolidação dessas leis aqui do nosso município. Senhor presidente, muito obrigado. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra na tribuna? Não? Só fazer alguns comentários rápidos. Primeiro, nós tivemos hoje, aqui antes do início da sessão, a presença do historiador Gilson, né? Ele esteve aqui, se apresentou, inclusive tirou uma foto com os vereadores, e ele está apresentando, teve uma conversa inclusive com o chefe do executivo, com a primeira-dama, um projeto sobre valorização dos símbolos nacionais e municipais, estadual, com bandeiras, hinos. Ele quer fazer um projeto em cima dessa valorização. E eu achei bem interessante nas escolas, nos órgãos públicos, enfim, para que seja resgatado a presença tanto das bandeiras, como cantar os hinos tanto do município, do estado e o nosso hino nacional. E então ele está trabalhando em função, um dos objetivos é esse, né, essa valorização dos símbolos nacionais. Então, só para constar em ata a presença dele aqui na Câmara, certo? Outra coisa, vereador Marconei, sobre o comentário da reunião que houve hoje em São João da Aliança, eu me lembro que, me parece que em 82, se eu não me engano, foi em 82 que faleceu o Arizinho aqui em Alto Paraíso, vereador Marlone, você lembra? 82 para 83, não foi? 82. Eu me lembro que existia, o vereador Marconei, um projeto grandioso aqui em Alto Paraíso, na área de fruticultura e floricultura. Sabe, porque a nossa região é bem compatível, tanto clima quanto água, como solo, é bem compatível para essas ações, né, tanto na floricultura quanto na fruticultura. E existia um projeto grandioso que pode, inclusive, quem sabe, ser resgatado, que isso na época do então governador Ari Valadão. Infelizmente, nós tivemos um azar, o município de Alto Paraíso teve esse azar da aeronave em que estava o Arizinho, cair aqui no Cerrado, ao lado do aeroporto, que não era onde está hoje, mas era aqui onde é a Cidade Alta, mais ou menos, nesse trecho aqui, que era o aeroporto de Alto Paraíso, aeroporto de cascalho, de terra na época, né? E estava um dia chuvoso, e esse avião veio a cair no Cerrado aí, e com isso o Arizinho, o filho do governador, que é o Arizinho, que era o coordenador desse projeto, veio a falecer. Então, com isso, paralisou a construção do hospital, porque tudo estava imbuído dentro desse projeto, a construção do hospital, aquele hotel Grande Paraíso, né, que hoje é o Hotel Europa não, como que é o nome dele ali, o hotel do desembargador, Chapada Hotel, aquele Chapada Hotel fazia parte desse projeto, o hospital fazia parte desse projeto, e todas essas obras foram paralisadas, inclusive esse projeto grandioso que era de floricultura e fruticultura em Alto Paraíso, que já tinha, inclusive, um local predeterminado, tudo. Quem sabe a gente for buscar esses projetos antigos, a gente consegue achar algo sobre isso ainda, né? Mas é bem interessante. Isso é mais só para o momento saudosismo, né? Era o que tínhamos hoje. Vamos, então, para a nossa ordem do dia. E na ordem do dia, nós temos a segunda discussão e votação do projeto de lei ordinário PL 06/2022, o qual torna obrigatório a inserção de mensagem na contracapa do carnê de IPTU com especificação dos contribuintes que têm direito à isenção do tributo e da outras providências. Esse projeto de lei, na sessão de ontem, foi avaliado, discutido e votado os pareceres das comissões, sendo todos aprovados por unanimidade dos vereadores presentes. Está em pauta hoje para a segunda apreciação e votação
Eu pergunto aos vereadores se dispensa a leitura, já que houve a primeira apreciação. Sim, senhor presidente. Sim. Positivo. Então a palavra está em aberto. Sim. Se algum vereador quiser fazer algum comentário sobre o projeto, esse é o momento, ok? Vereador Andrezinho com a palavra. Senhor presidente, boa noite. Boa noite os vereadores aqui presentes, nossos servidores da casa, o ex-vereador João, o nosso amigo Piquerubi, né? Seja sempre bem-vindo à nossa casa. Aos nossos ouvintes da Rádio Paraíso FM. Bom, senhor presidente, ontem os pareceres foram bastante discutidos, comentados aqui, tanto na Comissão de Finanças e Orçamento, quanto na de Justiça, e também entre os demais vereadores. Esse PL 06 é de minha autoria, que torna obrigatória a inserção de mensagem na contracapa do carnê de IPTU, com a mensagem dos contribuintes que têm direito à isenção do pagamento desse tributo. Importante falar, senhor presidente, com relação à divulgação. Eu lembro que vários e vários munícipes aqui da cidade me procuraram à época perguntando quais seriam esses direitos, como dar entrada na prefeitura para ter esse benefício, usufruir desse direito, né? Então foi pensando nisso que eu iniciei os estudos, construí esse projeto de lei. Ontem passou na primeira votação, né? E o objetivo é esse, dar maior divulgação e transparência às ações, principalmente daqueles que têm direito a esses benefícios, principalmente com relação à isenção do IPTU. E assim eu peço aos demais vereadores que votem a favor desse projeto. Obrigado e boa noite. Mais algum vereador quer comentar sobre a matéria? Não? Vamos para a votação da mesma. Então, como vota o vereador Genô? A favor, presidente. Vereador Gugu? A favor, presidente. Vereador Marconei? A favor. Vereador Pastor Marlone? A favor, senhor presidente. Vereador Andrezinho? A favor. Está aprovado em sua segunda apreciação e votação o PL 06/2022, sendo 5 votos favoráveis, lembrando que hoje nós não contamos com a presença de 3 vereadores, as 2 vereadoras Helena e Arrene, e também do vereador João Vitor. E lembrando aos senhores vereadores que logo após o encerramento dessa sessão nós teremos a extraordinária para a terceira e última apreciação e votação desse projeto, ok? Fase das explicações pessoais. Algum vereador gostaria de fazer uso da palavra nesse momento? Não? Hoje nós temos inscrito na Tribuna Livre o senhor Piquerubi Freitas Pereira de Souza. Ele vem tratar de um assunto específico que é relacionado ao combate ao fogo, aos incêndios na Chapada, não é isso? Então, senhor Pico, não é isso? Como diz o nosso regimento interno, o senhor terá 10 minutos para expor sobre o assunto, tá? Após esses 10 minutos, se for do interesse do senhor responder algum questionamento ou abrir para algum comentário de vereador, então será aberto um novo espaço, tá? Mas de início o senhor tem os 10 minutos e fique à vontade. Boa noite aos senhores vereadores, boa noite ao João Yuji também, boa noite à casa. Hoje eu sou um dos membros do CONDEMA, né, do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Eu represento a ASJOR, Associação de Moradores de São Jorge, e eu estou na coordenação do GT Fogo e do GT Unidade de Conservação. Eu trago aqui a explanação que eu venho a trazer para os senhores, porque eu observo que o CONDEMA é um órgão da iniciativa privada, né, é um órgão civil, mas com atribuições municipais legislativas e deliberativas e consultivas. E eu enxergo que o CONDEMA hoje é um órgão extremamente proponente, né, diferente do que já foi em outros momentos. Hoje o CONDEMA ele tem técnicos na sua composição e realmente tem trabalhado de uma forma bastante propositiva. E eu enxergo que às vezes o CONDEMA vai para um lado, o executivo para um lado e o legislativo para o outro, e às vezes a gente está indo para o mesmo lado e a gente não está se comunicando. Então eu acho que é importante que a gente abra esse diálogo. Eu venho aqui representar não só esse GT do Fogo, mas também o CONDEMA, e dizer que é muito importante que a gente se aproxime cada vez mais. O Agenor hoje ele está dentro do CONDEMA também, junto com a Rene. Hoje a Rene não pôde estar presente. São muito presentes, muito valiosos, né? 2 membros muito valiosos, mas também sobrecarregados, como acredito que os senhores também estão aí dentro das funções dos senhores.
Então eu venho trazer especificamente essa questão do GT do fogo para essa primeira apreciação, para que a gente abra um diálogo e uma relação mesmo de maior proximidade entre esse órgão que é o CONDEMA e a Casa dos Senhores, a nossa casa, né, que é a Câmara dos Vereadores. A gente sofre todos os anos com um problema que é crônico no nosso bioma, né, não só no nosso município, mas no Cerrado como um todo, que é o problema do fogo na época da seca. A gente sabe que não existe o fogo natural na época da seca, a gente sabe que os focos eles são causados, alguns são focos realmente com a intenção de atear fogo ao cerrado, mas em grande parte deles nem são uma queima de pasto ou uma queima de lixo que acaba saindo do controle e a gente acaba perdendo o controle da situação. E na época de extrema seca é extremamente difícil que a gente controle e humanamente quase impossível que a gente controle alguns incêndios. O vereador Marconei já foi algumas vezes brigadista, já ocupamos junto esse honroso cargo de brigadista juntos. E ele sabe bem do que eu estou falando e acredito que todos os senhores, por morarem no município e no Cerrado, conhecem o problema. E a gente iniciou as tratativas com a SEMAD no objetivo de conseguir realizar as queimas prescritas e as queimas protetivas dentro do município, com o objetivo de diminuir o dispêndio de energia na época de combate. E a gente descobriu que a SEMAD também estava muito desarticulada em relação ao fogo. E aí a gente percebeu que não existe uma superintendência de fogo dentro do município, assim como não existe no estado, assim como não existe na maior parte dos municípios. Então o que a gente pensou é que se a gente tiver uma legislação, seja ela através de uma PL, como eu trago aqui para os senhores, ou através de uma... Enfim, das diversas formas jurídicas que a gente tem para fixar coisas, a gente poderia ter trabalhos mais produtivos a partir do momento em que a gente já começa o ano sabendo o que o município tem que fazer. Então a gente tem trabalhado exaustivamente com o Dr. Ismael nessa composição de um documento que englobe essas ações que o município pode tomar durante o fogo, e a gente pensa uma forma de fixar isso para que começou o fogo, o município já sabe o que fazer. E aí a gente não precisaria de uma superintendência do fogo, toda vez a gente poderia consultar esse documento e dali a gente tem um ponto de partida. Com o objetivo de aumentar esse leque de ação, a gente procurou outras prefeituras, né, outras secretarias de meio ambiente e também outras câmaras de vereadores de outros municípios, para que a gente possa trabalhar de uma maneira uníssona. E aí, São João da Aliança, Colinas do Sul, Cavalcante, já são os municípios envolvidos. Então, a partir do momento em que começou o fogo, Alto Paraíso sabe como se portar, mas também sabe como Teresina, como Cavalcante vai estar se portando, também sabe como São João da Aliança vai estar se preparando. Isso traz ganhos muito grandes para a questão operacional do fogo e organizacional. Então eu trago aqui para os senhores alguns tópicos que a gente elencou como os tópicos principais sobre os quais a gente poderia pensar em legislar. E assim, essa é uma conversa realmente inicial, a gente está desenvolvendo esses textos, né, que a gente vai trazer de sugestão para PLs e a própria discussão e composição desses documentos, eu acredito que seria de grande valiosidade aí a presença de representantes da Câmara e também da assessoria jurídica da Câmara para auxiliar nesses trabalhos. Os temas principais que a gente listou são a vegetação da beira das rodovias, não só na questão do fogo, mas também na questão de restauração ambiental. A gente sempre trabalha tentando eliminar os capins exóticos, né, os capins africanos das áreas de cerrado. Hoje eu dou aula também na turma que faz, hoje eu tive uma discussão com as crianças sobre as espécies exóticas, espécies nativas e espécies exóticas invasoras. Os capins, eles são, em grande parte das situações, quando eles estão no cerrado, eles ocupam essa posição de exóticas invasoras, né, que prejudicam também o meio ambiente como ele é, a estrutura do próprio meio ambiente. E elas não precisam ser exóticas invasoras, elas podem ser exóticas dentro do pasto, em loco, para o tratamento do gado, mas dentro de outras áreas ela acaba se tornando prejudicial, porque ela produz muito mais combustível e na época do fogo a gente tem grandes problemas. O próprio capim gordura é um capim que quando pega a caloria é muito grande, a gente não consegue nem se aproximar para realizar o combate.
Então, se a gente pudesse trabalhar uma vegetação, com uma vegetação que fosse nativa nas beiras de estrada, o capim nativo mesmo, a gente teria uma maior visibilidade do motorista sobre animais que vão se inserir na pista, e a gente teria também já uma facilidade de lidar com esse capim que a gente tem sofrido muito, tanto na área de restauração quanto na área do fogo. Outra questão são as unidades de conservação municipais. A gente também tem um GT tratando de unidade de conservação, que eu também estou na coordenação. Em breve a gente vai conversar sobre ele em outros momentos. Mas as unidades de conservação, elas demandam queimas, né, periódicas. A gente ofereceu, enquanto Brigada Voluntária de São Jorge, para realizar a queima do Parque Municipal José Lopes de Araújo, que fica na Vila de São Jorge, área de atuação da Brigada Voluntária de São Jorge. Estamos esperando aí os trâmites junto com a Secretaria de Meio Ambiente para realizar essa queima. Essa queima, por sinal, a gente ofereceu a realização dela com recursos próprios, né? Sabendo que existe toda uma dificuldade de buscar recursos, para que a gente não tivesse isso como um argumento para a demora, a gente faz com os recursos próprios. Outro tópico a se legislar é a própria preparação dos atrativos. A gente está fazendo o levantamento dos atrativos que existem no município de Alto Paraíso, para que os atrativos eles sejam aí regulamentados no sentido de que eles tenham aí as suas seguranças, tenham os seus benefícios trazidos por lei, mas que eles também tenham as suas obrigações de recolhimento de tributos, mas especificamente do fogo, falando sobre as queimas prescritas das áreas, falando sobre os aceros das áreas, falando sobre o treinamento de funcionários desses próprios atrativos, que eles tenham treinamento para um treinamento de contingente de fogo mesmo, então de evacuação de turistas, ou um treinamento de combate a incêndio, que eles tenham também equipamentos à disposição, que isso se torne uma contrapartida deles ao município onde eles estão inseridos. Outro tópico de grande importância que a gente acredita em que uma legislação possa ser bastante efetiva é na questão do lixão. Todos os anos a gente tem problema de fogo no lixão e é um problema que não é simples de resolver. Apagar fogo no cerrado é difícil, apagar fogo no lixão é 10 vezes mais difícil, pela toxicidade do produto e pelas formas e métodos que a gente vai utilizar. A gente não tem EPI para isso, a gente não é preparado para isso. Então, como pensar uma forma de fazer um cinturão de proteção em volta do lixão, que a gente tem ali já um maquinário destinado, já pronto para fazer o recobrimento do lixo que está pegando fogo, para que a gente possa realmente se preparar para esse tópico que é sempre crônico, né, de todos os anos. E um último tópico que seria o próprio apoio às brigadas voluntárias. Hoje existe um processo tramitando dentro da Secretaria de Meio Ambiente de doação de algumas áreas para a SEMAD, para a brigada do IBAMA, para a brigada do Parque Nacional e para... quem mais? São 4 áreas a serem doadas ali no entorno da Secretaria do Meio Ambiente. E talvez a gente possa pensar numa casa do voluntário, alguma coisa assim. E fora o apoio com veículo, alimentação, possivelmente um espaço, que a gente pense aí nos orçamentos já uma potencial verba para apoiar essa questão específica. Tem outras questões específicas ao município, como caminhão-pipa, a gestão do aeródromo, né, que toda vez a cadeia de comando se instala lá e existem alguns problemas recorrentes quando a cadeia de comando vai se instalar dentro do aeródromo ali, de limpeza do espaço, problemas muito simples de resolver e que a gente acaba ficando engatinhando e engasgado. A gente marcou uma reunião com as câmaras, com representantes dos vereadores desses municípios que eu citei, Cavalcante, Alto Paraíso, Colinas do Sul e São João da Aliança. A gente marcou uma reunião para o dia 16 de maio, na segunda-feira, às 18h30. Não é o melhor horário, mas é o horário que a gente conseguiu reunir todo mundo. E a gente queria convidar aos vereadores da casa que pudessem participar da reunião. Eu já tive uma prévia conversa com o Marconei, por saber que ele já é envolvido nas questões do fogo aí há algum tempo, né? Eu conheci o Marconei no fogo em 2017, eu sei que ele já tem uma história anterior a isso. Então, por isso, eu já tive essa prévia conversa com ele, mas
Todos os vereadores são muito bem-vindos, inclusive a questão da assessoria jurídica também seria muito importante. Apesar da gente estar buscando aí uma assessoria jurídica ao GT, com certeza todas as ajudas aí são bem-vindas, ainda mais tendo essa experiência em legislação, coisa que a gente está engatinhando, né? Eu, pessoalmente, sou biólogo, tenho outras áreas de formação, peno muito com leis, vou ligar para o João Yuji pedir ajuda, e todas as ajudas seriam bem-vindas. A princípio, esses são os assuntos que eu trouxe para a contemplação dos senhores e gostaria sim de ouvir a opinião dos senhores, se isso está alinhado com os objetivos da casa e onde a gente pode se alinhar melhor. Bom, Piccolo, primeiro agradecê-lo, né, por estar usando a nossa tribuna. Como você disse alguns momentos atrás, é a casa realmente do povo de Alto Paraíso, né? Algumas pequenas considerações antes de passar a palavra aos vereadores. Nós sabemos que tem muitos focos de incêndio que são criminosos, mas também tem aqueles que são naturais, né, um raio, um monte de outras situações. Eu me lembro, inclusive vou contar um pequeno relato, nós recebemos aqui o Gilson, que é um historiador, e eu tive uns 5 minutos conversando com ele aqui. Durante a nossa conversa, o Gilson me soltou a seguinte fala. Interessante as pessoas que vêm de fora com o intuito de preservar, porque não é muito cultural do povo do lugar, como se o povo do lugar não se preocupasse em preservação, entendeu? Eu ouvi isso dele aqui. Eu falei que o senhor está enganado. Ele falou, como assim? Eu falei, o senhor está enganado, porque durante gerações aqui foi preservado, e as pessoas que vieram de fora para Alto Paraíso, às vezes com pacote pronto, chegaram aqui e encontraram preservados. Entendeu? Então, por isso que hoje, tantas pessoas visitam Alto Paraíso, porque os antepassados, as gerações passadas, preservaram para que encontrasse o que encontraram aqui hoje. E dentro dessa ótica, o Pico, antigamente, eu não sei se o pastor Marlone, os mais, não mais velhos, mas mais experientes, vão ter essa lembrança, faziam as chamadas queimadas controladas, não era? Eu sempre fui adepto disso. Eu acho que as queimadas controladas ajudariam demais, porque, por exemplo, nós que conhecemos bem essa área do parque, quando fica 2, 3 anos sem entrar o fogo, vira aquela macega que ninguém consegue andar dentro dela, né? Aí entra um fogo, aí queima tudo que fica no chão, né? Limpa, lava tudo, né? Então as queimadas controladas que eram feitas pelos nossos antepassados aí, né, que durante séculos usaram essa metodologia, eram eficientes, tanto eram eficientes que preservavam, né? E de um tempo para cá deixou de existir essas queimadas controladas, né? E com isso, cada vez que o fogo pega numa região que não tem queimada, essas chamadas queimadas controladas, fica ainda pior. Com relação à questão do aeródromo, eu posso falar com uma certa segurança porque eu sou administrador de lá. E realmente a questão da limpeza é caótica, porque quando precisam assumir, a gente sempre se predispôs a colocar à disposição. Nunca tivemos nenhum problema quanto a liberar lá em momento nenhum, tá? E a única coisa que a gente pede é isso, como a gente não tem agora, até que nós temos uma pessoa responsável pela limpeza, mas nós não tínhamos. Então eu só pedia isso, que deixassem alguém responsável para limpar, do ICMBio ou de alguma associação, que alguém se comprometesse em fazer a limpeza. E geralmente não eram feitas. Geralmente saía e ficava tudo lá e a gente tinha que lavar banheiro sujo. Muitas vezes eu fiz isso, entendeu? Então isso aí realmente era um caos. E outro problema que nós enfrentamos no aeródromo também, é que durante o período em que existe essa ocupação, quando está tendo fogo na Chapada, o aeródromo é cedido como base, mas ele não deixa de ter o seu funcionamento normal. Então, a qualquer momento pode pousar um helicóptero, uma aeronave, a qualquer momento pode chegar. Então a gente sempre orienta as pessoas, olha, não entrem carro na pista, os caminhões passem por fora, apenas um carro circula e nunca é obedecido. Sempre a gente vê 2, 3 carros no meio da pista para lá e para cá e o risco de vida é muito grande, né? Então, assim, são coisas que tem que ser realmente trabalhado, estudado, porque assim, às vezes é muito cacique para pouco índio. Às vezes o que eu percebo é isso. Eu não sei se você tem essa mesma percepção que eu, mas às vezes quando chega esse momento, que está em fogo na Chapada e cria esse polo de apoio lá no aeroporto, eu fico vendo, às vezes, não estou aqui com uma crítica destrutiva, não.
Estou falando diante do que eu percebo como leigo no assunto, certo? Mas como leigo no assunto, mas quem está ali e percebe o que está acontecendo, às vezes é muito cacique para pouco índio. Então é uma situação que a gente percebe no dia a dia. É só apenas essas pequenas considerações. Eu acho importantíssima a sua vinda aqui. É importante essa aproximação maior mesmo, do que, querendo ou não, a Câmara já tem essa aproximação com o CONDEMA através dos nossos representantes, né? Porque todas as reuniões que são feitas, todos os assuntos que são relatados, são tratados dentro das reuniões, são repassados aos vereadores através do nosso vereador Genô, que é o membro titular, né? E da Rene, que é a nossa vereadora, que é membro suplente. Então, sempre os dois estão participando, quando não pode os dois participarem, um deles participam, e sempre eles trazem essas informações, porque uma das funções do vereador que participa de algum conselho é exatamente esse. Estar lá representando a Câmara, ser a voz da Câmara no conselho e trazer essas informações também de retorno, ter esse feedback com os vereadores aqui para a gente se manter informado das ações que está dentro daquele conselho, certo? Então a gente está sempre buscando essa informação, sim, tá bom? Eu vou passar a palavra aos vereadores, cada um que quiser fazer uso, por favor, levanta o dedo. Então o vereador Marlone é o primeiro, pois não, vereador? Senhor presidente, quero mais uma vez cumprimentá-lo. Eu até notei algumas coisas aqui, eu não sei se é em função do tempo, né? Não sei se vai ser possível falar tudo isso. Eu quero parabenizar essa aproximação para que o CONDEMA não seja simplesmente um órgão isolado que venha só fazer as ações, mas essa busca de parceria que as instituições públicas elas possam estar envolvidas na proteção. E parabéns, porque é a primeira vez que a gente está tendo aqui essa conversa, essa busca de se interagir melhor e o envolvimento dos poderes públicos quanto isso, né? Até através de uma lei específica que dá diretriz, que venha apoiar. Isso é muito importante, né? Eu acredito que haverá um estudo. O nosso presidente aí, ele é muito aberto a essa questão de análise, né? Tem um dos pontos que eu achei importante. Ao Paraíso a gente tinha aqui uma cultura muito antiga, a questão do fogo, né? Eu sou artesão, eu tinha banca na Catedral em Brasília, na Torre de Televisão, e trabalhei para a Rede Bandeirante fazendo arranjo de decorações, né? Isso já há muitos anos atrás. E a maior economia aqui no município de Valparaíso era a catação de flores, né? Nós temos 70 qualidades de flores secas no setor Planal, 70 qualidades de flores. E a Chapada dos Veadeiros é uma das minas de ouro que mais possui. A gente só pede para Diamantina, mas Valparaíso é 100%, né? E essa cultura de fazer a queima era exatamente para que, se não tivesse queima, não tinha flores, porque a gente chama macega. Esse capim, ele não deixava que... E aonde vinha o fogo, era canteiros e canteiros, ou seja, a prosperidade de flores, né? Mas, por outro lado, você tentava fazer as queimas para resgatar as flores, mas você também acabava destruindo um monte de situações, né? O presidente falou uma coisa importante, acho que é do conhecimento dos senhores, né? Que a questão do manejo. Eu acho que, se a gente voltar um pouco sobre o manejo, vou dar um exemplo aqui. Há muitos anos atrás, os Estados Unidos, do seu conhecimento, eles tinham um bosque, o mais famoso do mundo. Milhões e milhões e milhões de investimento para que viesse proteger esse bosque. E ele foi incendiado. O prejuízo foi muito maior, porque mais o mato, essa matéria, ele é seco, ele tem volume, mais o fogo, né? Eu sei que eu não sou nenhum especialista em relação, mas a gente acaba ouvindo, né? Um dos pontos que eu achei importante é essa busca. Até me estranha, por exemplo, fogo no lixão. O senhor até disse aí que é muito complicado, porque o lixão ele produz vários tipos de camada de materiais inflamáveis, essa coisa toda, né? Então, nesse caso, o lixão precisa de ter uma atenção bem maior, né? Porque qual a intenção de botar o fogo no lixão, né? Tipo assim, qual a intenção?
né, precisa tomar alguns cuidados. O presidente disse aí sobre a bituca do cigarro, que alguém joga, né, o senhor deve estar falando sobre isso aí, né, muito minha área, e os incêndios que acontecem aí natural. Né, isso, me parece que isso é meio que raro isso acontecer, mas acontece. Né? E um dos pontos que eu achei que, em relação ao combate, é a questão da região, de você estar buscando essa parceria entre os demais municípios, que faz parte da Chapada dos Veadeiros. Né? Isso é muito importante. Agora, eu acredito que a demanda é grande e a mão de obra, às vezes, ela não corresponde a essa situação. Eu tenho alguns outros pontos aqui, mas eu vou me encerrar a minha fala no sentido de, se eu ver a oportunidade, eu farei mais perguntas. Senhor presidente, muito obrigado. Pois não, vereador Marlone, mais algum... o senhor quer primeiro ouvir todos, depois o senhor fazer as considerações finais, ou o senhor já prefere... Eu acho que a gente pode ir fazendo esse bate-bola, que daí sim, também sim. eu não me Então, perco aqui. Na realidade, assim, eu fico muito feliz de ouvir as falas, por enquanto, do senhor Eliomar e também do senhor Marlone, porque vocês trazem um ponto muito importante, que é a questão da cultura, né? A questão cultural do fogo. O ICMBio, que é o órgão que tem aqui a maior gestão sobre o fogo, juntamente com o IBAMA, eles tomaram uma postura por muitos anos na região, que a gente chama de fogo zero. E a gente percebeu, e o ICMBio percebeu, e o IBAMA percebeu, que isso não dá certo. Que os resultados eles são catastróficos, porque você acumula combustível, quando chega o fogo, ele realmente vem e arrebenta tudo. Então, hoje o ICMBio ele adota o MIF, que é o manejo integrado, ele se chamava MIAF, né? Manejo integrado e adaptativo do fogo, hoje ele é chamado só de MIF. E o MIF ele tem o aspecto econômico, tem o aspecto social e o aspecto ambiental. Então foram buscadas, culturalmente, né, foram buscadas as práticas de queima que eram realizadas por esses antigos moradores, pelo Seu Claro, enfim, entre tantos outros inúmeros. A única questão que a gente precisa adaptar hoje, por uma questão de mudanças climáticas mesmo, né? Tem chovido menos, e apesar desse ano ter vindo para contradizer essa fala, e o calor tem sido muito intenso. Então, hoje a gente acaba tendo um período de uma janela possível e segura de queimas muito menor. Então, hoje é seguro você queimar no máximo até maio, junho. A partir de maio, essa queima controlada, ela se torna uma queima perigosa de se tornar uma queima de alta intensidade. Então hoje a gente tem que realizar essas queimas no período em que as condições climáticas permitem, né, que é a umidade acima de 70%, a gente tem uma fórmula de bolo para seguir, né, para realizar o manejo do fogo. E hoje as queimas controladas que o senhor Eliomar citou muito sabiamente, elas não são regulamentadas pela CEMAD. O que não quer dizer que a gente não possa falar sobre elas, porque elas são citadas no Código Florestal e não estão na CEMAD. Então, se a gente regulamenta aqui, a gente não está indo contra uma lei superior, a gente simplesmente está fazendo uníssono com a lei federal e não com a lei estadual, porque a lei estadual simplesmente não fala sobre. E a CEMAD se colocou à disposição de começar a trabalhar com as queimas controladas e prescritas, e chamou também ao Parque Nacional e também algumas pessoas da nossa comissão para tratar dessa legislação estadual. Inclusive, a CEMAD foi convidada para todos os encontros que a gente fez até agora, porque é um objetivo, mas é um objetivo que depende deles, né? A gente quer que essa discussão e essas discussões e esses documentos que a gente vai gerar subam distância e que o Estado adote também essas mesmas diretrizes, obviamente respeitando as regionalidades, né? Porque isso é muito determinante. Devolvo a fala aqui, agradeço. Vereador Marconei, é isso que pediu a fala na sequência? Então, está com a palavra, vereador. Bom, Pico, primeiro, muito bem-vindo à casa. Eu não tinha dado as boas-vindas antes. E agradecer realmente esse contato aí do Condema com a Câmara, que com certeza vai ser muito enriquecedor para o município. Né? Realmente, o município é carente de uma legislação na questão do fogo, e no artigo 24 da Constituição diz que o município tem competência de legislar por matérias de interesse local. E essa é uma matéria de interesse local. Todos os anos o município de Alto Paraíso, né, diferente de outras partes do estado, sofre com essa questão do fogo. Eu lembro que em 2017 foram gastos cerca de 10 milhões
de reais no combate a incêndios. Né? Então, essa é uma matéria crítica que precisa realmente ser regulamentada. Hoje, em Alto Paraíso, a gente vai contar com 5 brigadas, né? E nenhuma é municipal. Então, o município, eu acredito que precisa dar uma contrapartida, né, nessa parte aí do combate a incêndios, porque a população municipal é a mais prejudicada. Além de todo o prejuízo financeiro aí nas questões do combate, tem também a perca da biodiversidade do município, né, que é uma das grandes riquezas que incentiva até o turismo local. Então, é muito importante esse diálogo aí e ter algo propositivo nesse sentido. E desde já me coloco à disposição, né, para estar junto desse GT, né, que eu tive uma experiência muito interessante no parque, né, desde 2014, que foi de chefiar as brigadas lá no parque e, com isso, conhecer bem a realidade do município na questão do fogo, que realmente é muito carente. Né, essa questão do MIF, que foi implantada a partir de 2018, que até 2018 era fogo zero, né? Só que é impossível você pegar aí um combustível de quase 2 metros, né? O vento que é aqui na Chapada chegou a ter mais de 200 brigadistas tentando apagar um fogo e sem efeito, né? Porque realmente as condições são desfavoráveis. E realmente essa queima prescrita dentro do MIF precisa ser implantada e regulamentada, quem sabe até pela legislação municipal mesmo, já que o parque já faz, né? Por que não as outras brigadas também terem esse poder de também estar fazendo nas outras áreas, inclusive nos 3 parques municipais, né, que hoje eu creio que ainda não é feito, né? Então, parabéns, importantíssimo essa sua fala e me coloco também à disposição aí. Obrigado. Quer fazer algum comentário? Algum outro vereador quer fazer alguma pergunta, um questionamento? Vereador Andrezinho com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, boa noite. Piqueirobi, seja sempre bem-vindo à nossa Casa de Leis. Muito importante esse contato, principalmente do Condema com o nosso legislativo, ainda mais trazendo uma pauta tão recorrente, tão importante que é aqui na cidade, que é o fogo na Chapada. Eu anotei alguns temas aqui que você falou, Piqueirobi, e eu vou passar rapidamente aqui por elas, porque eu quero fazer alguns comentários também e no final eu faço a minha pergunta, certo? Eu vi que você entrou na questão das espécies do cerrado, né? Citou quais são elas, principalmente também a unidade de conservação. Um ponto interessante, Piqueirobi, que eu vi que você falou aí, foi a preparação dos atrativos, né? As obrigações para conter os incêndios, principalmente o treinamento dos funcionários, e também a questão da evacuação. Não sei se você acompanhou, mas recentemente, não sei se foi esse ano, pegou um fogo no Vale da Lua, né? E, então, assim, é muito importante esse treinamento dos funcionários, até mesmo para poder orientar o turista que ali frequenta o atrativo, principalmente na questão da evacuação. É uma pauta muito importante, tem que ser levada a sério, principalmente a questão, né, do treinamento dos funcionários nesses atrativos. Não só citei o Vale da Lua aqui, mas acredito que em todos os atrativos aqui da nossa Chapada. Você também falou aí da questão do fogo no lixão, né? Realmente é um problema que a gente enfrenta aqui na nossa Chapada. O meu pai, ex-vereador Luizinho, ele teve a oportunidade de ser secretário também de obras e transporte no mandato anterior, né? E ele, logo assim que ele assumiu a pasta, né, aconteceu um fogo no lixão e ele esteve lá presente, né, nesse combate, né? E é uma preocupação, fumaça tóxica, né? Então, acredito também que é outra pauta que tem que ser levada a sério, né, porque realmente é recorrente a questão de fogo no lixão, né, não sei se é criminoso ou não, mas realmente eu acho que é uma questão que merece uma atenção fundamental. Apoio às brigadas, preparação, EPI, treinamento. Um ponto que eu quero destacar aqui, que o município recentemente foi contemplado com caminhão-pipa, né? Então, acredito que hoje, né, vai ser de grande serventia esse caminhão, né, um sonho realizado, né, presidente? O presidente até comentou sobre essa questão, que já vinha tentando de outros mandatos de muito tempo, e graças a Deus agora o município foi contemplado com esse caminhão-pipa. Então acredito que será muito importante, principalmente na questão do combate aos incêndios aqui na Chapada.
Eu ia fazer duas perguntas, mas aí o presidente entrou em uma delas, que era com relação às queimadas controladas, né? Como que funciona, se há orientação nesse sentido, se tem alguma legislação que permite essas queimadas controladas, né? Mas você já respondeu, né? Então está pacificada essa pergunta. Agora eu vou entrar no tema aqui, Piquerobi, que eu acho que é fundamental também, que é a questão dos recursos financeiros. Sempre que, quando acontece algum fogo aqui na Chapada, a gente tem acompanhado que chega dinheiro para as ONGs, né, para poder conter essas queimadas aqui, né. Você tem noção de valores, se há uma prestação de contas, principalmente por Fundema? E nós, enquanto legislativo, acho que é fundamental essa questão das transparências dos recursos financeiros que são enviados, né, para os combates, né, aos incêndios aqui na Chapada. Obrigado. Perfeito, eu agradeço a pergunta, vereador Andrezinho. Quanto aos recursos financeiros, eu posso responder seguramente sobre um órgão específico, que é a Brigada Voluntária de São Jorge, da qual eu faço parte. A gente tem a prestação de contas tudo certinho, realmente entra um volume de dinheiro na época do fogo, e a gente tem o objetivo sempre de, primeiro, ter transparência na prestação de contas, e segundo, de que esse recurso ele seja voltado justamente para compra de EPI, para combustível, para tudo que for necessário para o fogo, né? E para a condição do brigadista também, porque o brigadista ele está no fogo, ele precisa estar bem alimentado e principalmente ele precisa estar bem hidratado, né? Então, não só recurso financeiro que acaba chegando, mas também chegam insumos, né? Vem muito Gatorade, vem muita paçoca, vem muita doação. Eu sei da Brigada Voluntária de São Jorge, que eu acompanho a prestação de contas, né, e é uma prestação pública, eu vou me certificar exatamente onde é feita essa prestação pública, mas a gente sabe que existem outras instituições aqui que são as brigadas voluntárias, e assim, tem que diferenciar esse recurso também, o recurso particular que vem direto para as ONGs, né, aqui a gente tem no município, além da Brigada Voluntária de São Jorge, tem a Rede Contra Fogo também, e os recursos federais que vêm em caráter emergencial. Desses recursos emergenciais, eles ficam na esfera ICMBio e IBAMA, eu não sei sobre. Sei também que a Rede Contra Fogo recebe bastante recurso, que eles também destinam, não sei exatamente sobre a prestação de contas deles, mas conheço a equipe e confio plenamente na aplicação desses recursos para a questão fogo, né? Hoje a Brigada Voluntária também, de São Jorge em específico, além do fogo em específico, ela faz também o suporte ao brigadista. Você citou o fogo do Vale da Lua, eu sei bem desse fogo aí, que eu me queimei nesse fogo, eu fiquei quase 40 dias fora de operação e também fiquei quase 40 dias sem poder trabalhar. Eu sou guia turístico, tenho algumas outras atividades, tive queimadura de 2º, 3º grau na perna, queimei meu rosto, mas deu tudo certo. A Brigada Voluntária se dispôs mercado pode ir lá pegar, farmácia pode ir lá pegar, as contas foram abertas e todo esse cuidado foi tomado. E assim, foi na realidade muito gratificante saber que eu estou cuidando de alguma coisa que é o Cerrado, mas ao mesmo tempo eu também estou sendo cuidado, né? E o brigadista ele tem que ser cuidado porque ele passa por situações muito complicadas às vezes, né? No combate ao incêndio. Então, eu acho que é isso que eu tenho para dizer sobre os recursos financeiros. Eu vou checar certinho onde estão as prestações de contas da BVSJ, da Brigada Voluntária de São Jorge. Hoje elas são feitas pela ACJOR e pela ASJOR, porque como nós não somos um ente jurídico, a gente está dentro dessas outras duas organizações que fazem esse controle financeiro e fazem as compras para a gente com esse recurso. E quanto ao caminhão-pipa, eu gostaria de questionar os vereadores de onde veio esse caminhão-pipa. Assim, eu sei que existe um projeto em andamento com o SEBRAE, né, com a Polícia Federal, para eles doarem alguns equipamentos, e aí eu não sei se esse caminhão-pipa veio já desse convênio que está em formação. Não, esse caminhão-pipa é emenda de um vereador, de um deputado. É mesmo? Você pode pôr não, vereador. Esse caminhão-pipa foi intermediado pelo ex-vereador Preto de Nucha através de uma emenda parlamentar do deputado estadual Francisco Júnior. Perfeito, muito feliz. Eu já tinha sabido desse caminhão que estaria vindo, mas eu não sabia de onde vinha o recurso. Com certeza isso coloca a gente já anos-luz à frente de um problema, que é essa questão de abastecimento das aeronaves, né, na época do fogo.
Existe, inclusive, a previsão de chegar mais um caminhão-pipa por esses 2 meses, provavelmente. É provável que já esteja em Alto Paraíso um segundo caminhão-pipa. Excelente. Então, vai ser muito bom para a nossa região, né? Pois não, vereador Marconei? Só um adendo aqui. A Rede Contra Fogo, que é a Brigada Voluntária, que é uma das ONGs, ela atua com recursos privados, né, não recebe recurso público, e toda a prestação de conta tem no site. Tem aqui, eu acabei de abrir aqui na prestação de contas, tem colocado aqui o que foi para alimentação, para combustível, materiais, manutenção, equipamentos, telefonia, farmácia, hospedagem e outros. Então tem tudo bem detalhado no site. Inclusive tem uma aba também doações, né, especificando de onde que vieram as doações. A Rede Contra Fogo faz um trabalho exemplar de prestação de contas. Sim, com a palavra, o vereador Genô. Boa noite a todos novamente, boa noite ao Dr. João Yude, boa noite ao Piquerubi, que a gente faz parte da mesma instituição, o Condema. Então, primeiro eu quero parabenizar nesse trabalho que vem sendo feito pela AMEL e pelo Dr. Ismael, porque a gente vê que anos anteriores não tinha tanta, a gente não via tanta participação assim do Condema. A gente não sabe se por parte política ou às vezes por extremismo de algumas pessoas. Então a gente via que não tinha muito esse diálogo, e esse diálogo ele é muito importante para que as coisas fluam no nosso município, não no nosso município, em toda a Chapada dos Veadeiros, todos os 9 municípios que engloba ela. É muito importante, sim, ter essas reuniões com outras cidades. A gente vê essa importância, sim, e pode ter certeza, o que depender da Câmara de Vereadores aqui, por ser todos, praticamente aqui, acho que todos aqui são cria da nossa região, praticamente, e mesmo os que não são, têm um carinho muito grande por esse lugar, e lógico que a gente vai procurar fazer sempre o nosso melhor aqui. Por mais que às vezes a gente tenha algumas ações que não vai agradar algumas pessoas, ou até mesmo algumas falas, porque nem sempre a gente vai falar e vai agradar a todos, mas o nosso coração é isso aqui, é esse cerrado, é essas maravilhas, é o que está mudando a realidade desse lugar. Então, se a gente que vive aqui, a gente não puder ajudar a cuidar, a melhorar, a procurar melhorar sempre, não vai adiantar nada. Então, a gente está aqui sim à disposição, e pode ter certeza, a gente quer participar sim desses eventos, como a gente participou esses dias do Solo Vivo, que foi maravilhoso. A Mel está fazendo um trabalho espetacular diante da presidência do Condema, e também com esse suporte que vem sendo dado aí por uma pessoa que tem um conhecimento muito grande, que é o Dr. Ismael, como secretário de Meio Ambiente. Ele é fora de base, eu não tinha noção desse ser humano que é ele, até eu começar a ter mais participações e mais conversas com ele. Aí que você vai passar. Eu tinha uma noção de amigo, de cumprimentar, de falar, mas eu não tinha noção de trabalho como era o Dr. Ismael. E hoje eu vejo que é um cara que a pessoa pode chegar lá com um tom de voz da altura que for. Ele vai lá e controla a pessoa e... espetacular, um cara sensacional. E parabéns, a lógica, a todos, né? Porque vem sendo um trabalho bem feito, não só por ela, mas sim por toda a equipe que vem fazendo esse trabalho junto. E era só isso mesmo. Obrigado, presidente, e uma boa noite. Sim, eu tive a oportunidade de conhecer a Mel na viagem que fomos a Goiânia, numa reunião que nós tivemos com a Andréia, e aí eu pude conhecer um pouco mais sobre ela, uma pessoa realmente muito ativa, né? Muito proativa, e realmente vocês estão muito bem servidos, né? Que ela realmente é uma guerreira e tem muito conhecimento dentro do que faz, né? Bom, Pico, assim, posso chamar assim, né? Por favor. Que mais agradecer por você
pela sua presença aqui. Estender os meus cumprimentos e agradecimentos de uma forma muito especial a todos os brigadistas, porque, como eu disse para você, eu fico lá no aeroporto e durante o período que o bicho pega mesmo aí nos incêndios, eu vejo o quanto são guerreiros e são heróis e o quanto sofrem também, né? Às vezes chegam alguns brigadistas lá que não dá para você ver de branco os olhos. O resto está tudo, né, de tá batalhando aí, apagando fogo, e as pessoas têm que saber da importância desse trabalho, né? Porque às vezes, muitas pessoas que vêm para Alto Paraíso por essa região bonita, que sobrevivem do turismo, que tem bares, tem restaurantes, tem comércios, enfim, não sabem o tamanho, não têm conhecimento do tamanho da significância, né, do tamanho da importância do trabalho dos brigadistas, né? E quando a gente tem eventos como, agora esse ano não foi tão grande, mas uns 3 anos atrás foi bem violento, né? A gente vê o quanto os brigadistas são importantes para a manutenção do nosso bioma, né, do nosso cerrado, e salvando os animais e também salvando, por que não dizer, a economia do nosso município como um todo, né? Então fica aqui o nosso reconhecimento, o nosso agradecimento de uma forma muito especial a todos os brigadistas, porque o trabalho realmente é muito importante para a nossa região, né? E você pode fazer as suas considerações finais e, mais uma vez, fica o nosso agradecimento pela sua presença aqui, tá bom? Outra coisa, só um comentário a mais. Eu não sei como que está a situação. Há uns 15 dias atrás, eu estava até ajudando o prefeito nesse quesito aí, mas não estávamos conseguindo, não sei se conseguiu resolver a situação, estava procurando um galpão para que os bombeiros se instalassem em Alto Paraíso, né? Eu acho que conseguiu, né? Ou ainda não? Porque o terreno já está doado para iniciar a construção, mas os bombeiros já eram para se instalar em Alto Paraíso desde o mês passado. O problema estava com relação à localização. E aí, uma das situações que a gente estava vendo a possibilidade era reformar aquela parte ali onde hoje onde era o antigo CRISA, né? A parte de escritório, aquela parte ali, dar uma reformada ali para servir de abrigo e enfim, para que os bombeiros pudessem se instalar naquele ponto ali. Não sei ainda, não sei qual foi a decisão do Executivo, mas eles estavam bem encaminhados para a vinda dos bombeiros para Alto Paraíso. O que eu acho que é um ponto também muito importante, né, com relação principalmente à orientação, né, a preparar pessoas para que, como foi colocado pelo André e por você também, principalmente dentro dos atrativos, esse treinamento de funcionários. Para isso, o pessoal do bombeiro pode ter uma importância muito grande também, não é isso? Então, você quer falar alguma coisa, vereador? Depois não? 2 perguntinhas. O presidente até citou em relação ao espaço, né? Em 2019, me parece, 2020, nós tentamos fazer isso lá na GTOP. Mas a administração estava usando também o prédio, não podia estar tão junto, né? O pessoal da brigada está tudo junto com o pessoal da prefeitura. Então, tem relação a isso. Foi numa época, inclusive, que o Alto Paraíso ganhou uma carreta de madeira e foi proposto fazer um galpão com esse madeiramento, madeira né, veio até pela Polícia Federal, se não me engano, né? Eu acho que tem até essas madeiras ainda lá, foi usado uma parte de fazer as pontes, mas ainda tem ainda. Outra pergunta, rapidamente, o senhor falou de uma lei específica. Esse projeto será apresentado pelo Executivo ou pelo CONDEMA? Eu acredito que essa lei ela pode ser apresentada pela própria Câmara. A gente pode desenvolver junto uma PL, né? A gente pode desenvolver junto um texto para que esse texto venha para dentro da casa, às vezes proposto por um próprio vereador, não sei. Pensamos inicialmente no Marconei compor esse GT e eventualmente ele mesmo traga esse projeto para casa. A gente ainda não sistematizou isso, justamente porque a gente acha que a gente pode pensar junto como a gente faz isso da melhor forma. Porque inicialmente a gente pensou numa PL, mas isso pode vir numa forma de uma IN, numa forma, em outras formas, né? Eu não conheço exatamente todos os formatos jurídicos, né? Os escopos aí que podem atender essa demanda. Então acredito que nessa reunião do dia 16 de maio, na segunda-feira, a gente vai construir essa proposta de como ela virá para a Câmara. Teria dúvida quanto ao vereador apresentar a matéria, porque tem impacto orçamentário. Se tem impacto orçamentário com determinado valor, não pode ser proposto pelo vereador, pela Câmara. Entendi. Bom, vamos levar isso para essa reunião do dia 16 e a gente
tramita isso de uma maneira melhor. Quanto à questão dos bombeiros que o Dr. Eliomar trouxe, muito legal que os bombeiros estão vindo para cá, muito interessante. Hoje a gente tem algumas arestas para ajustar com os bombeiros em questão de metodologia, mas é justamente isso, pequenas arestas para ajustar por uma questão de metodologia. Hoje o ICMBio e o IBAMA trabalham numa metodologia, que é a metodologia COIN, e os bombeiros trabalham em outra metodologia. Quanto mais próximo a gente estiver, mais fácil a gente vai conseguir trabalhar de uma forma consonante. Porque no fogo é muito importante que a gente tenha a mesma metodologia, porque às vezes alguém está vindo numa estratégia, né, o ICMBio, o IBAMA estão vindo no alto do morro, por exemplo, na estratégia vamos apagar, e o bombeiro fala, não, a gente vai trabalhar com contrafogo. E nessa a gente pode cercar um brigadista e pode matar uma pessoa. Então, esse alinhamento de metodologias é importantíssimo, e quanto mais próximos os bombeiros estiverem da gente, mais fácil vai ser para a gente fazer esse alinhamento. Inclusive, a gente tem conversado muito com a Tati da CEMAD, tem conversado também com os bombeiros, justamente no objetivo de tornar essa metodologia comum, que isso vai com certeza trazer anos-luz de ganho para a gente. Como considerações finais, no começo da minha fala, aqui da minha explanação, eu esqueci de agradecer ao Caleb, que fez esse intermédio. Muito obrigado, Caleb, pela atenção que você despendeu ontem, por toda a atenção e carinho que você despendeu para a nossa causa, e também a todos os vereadores dessa casa, ao presidente, ao Marconei, ao pastor Marlone, ao Andrezinho, mesmo as ausentes, a Rene, a gente tem um contato muito constante. A doutora Helena, a gente ainda não teve a oportunidade de se conhecer. Ao Agenor, que é meu companheiro aí de Condema. E o Gugu, o vereador Gugu. Então eu agradeço imensamente esse espaço de fala que foi concedido. Agradeço mais ainda a essa proposição de vocês, né, de estarem realmente dispostos a trabalhar junto, a arregaçar as mangas junto. E com certeza, eu tenho certeza que essa é a primeira reunião, esse primeiro encontro de muitos, e que a gente vai, com certeza, ter muitos frutos aí do Condema, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente. Agradeço aos vereadores e encerro minha fala aqui. Bom, nós agradecemos ao Pico por ter usado a tribuna com um tema tão importante para a Chapada dos Veadeiros, né? Não só para o município de Alto Paraíso, mas para toda a Chapada dos Veadeiros, que é criar, de repente, uma legislação própria que venha nos auxiliar, nos direcionar nessa questão de combate aos incêndios. Muito obrigado pela sua participação. A casa vai estar sempre aberta, assim que quiser vir participar, seja à vontade, tá? E como era o que tínhamos para a sessão de hoje, e nós teremos na sequência uma extraordinária, eu vou encerrar rapidamente a sessão para que a gente já abra os novos trabalhos, ok? Então, agradecendo mais uma vez a presença dos senhores vereadores, agradecendo os nossos colegas da casa aqui, as pessoas que estão presentes, os nossos ouvintes. Em nome de Deus, em nome do povo de Alto Paraíso, eu declaro encerrada a presente sessão. Lembrando que, na sequência, nós estaremos iniciando a sessão extraordinária, ok? Bom, às 9 horas e... Esse relógio nosso está certo ali? Não vou olhar pelo meu aqui. 9 horas e 29 minutos, né? Em nome de Deus, em nome do povo de Alto Paraíso, eu declaro aberta a sessão extraordinária. E, como diz o nosso regimento interno, a sessão extraordinária tem que ser para um assunto específico. E o assunto específico da sessão extraordinária é a terceira e última discussão e votação do projeto de lei ordinário PL 06/2022. Inicialmente, eu vou pedir ao vereador pastor Marlone que, por favor, faça uma leitura de um salmo, um versículo bíblico, né? Salmo 1, pastor, por favor. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios,
não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto às correntes de água, que no seu devido tempo dá os seus frutos, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Amém. Lembrando que nessa sessão não teremos leitura de atas, ficarão as atas para serem lidas na próxima sessão ordinária, e vamos de forma imediata já entrar no tema da sessão, que é o projeto de lei ordinário PL 06/2022. Lembrando que esse projeto já foi apreciado em sua primeira discussão e votação, sendo votados os pareceres das comissões, sendo devidamente aprovados. Em sua segunda apreciação e votação, também foi aprovado na sua íntegra, já inclusos os pareceres, foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Está em pauta agora para a terceira e última discussão e votação, o projeto 06/2022, cuja emenda diz o seguinte: de iniciativa do vereador André Luiz Rodrigues dos Santos, e torna obrigatória a inserção de mensagem na contracapa do carnê de IPTU, com a especificação dos contribuintes que têm direito à isenção do tributo e da outras providências. Dispensa a leitura da matéria na sua íntegra, por ser já a terceira e última apreciação e votação, e a palavra está em aberto se algum vereador quiser tecer algum comentário sobre o projeto. Senhor presidente, segue o rito de acordo com a pauta que Vossa Excelência apresenta em plenário. Nenhum vereador quer usar a palavra? Então vamos para a votação da matéria. Como vota o vereador Agenor? A favor, presidente. Vereador Gugu? A favor, presidente. Vereador Marconei? A favor. Vereador Pastor Marlone? A favor, senhor presidente. Vereador Andrezinho? A favor. Está aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Lembrando que nessa sessão extraordinária também nós contamos com a ausência da vereadora Helena, ausência justificada, ausência da vereadora Rene, também justificada, e também do vereador João Vitor, que também, por problema de saúde justificado, não pôde estar presente. Tá? Lembrando que também, só para os nossos ouvintes que pensam, mas para que essa extraordinária só para dizer sim de uma forma tão rápida? É porque o projeto, como diz o nosso regimento interno, um projeto de lei ele tem que passar por 3 apreciações, por 3 votações. Então, geralmente, a primeira votação é que se discute mais sobre a matéria, quando se lê todos os pareceres, a ementa do projeto e é mais discutido. A segunda votação já é uma votação mais tranquila, e a terceira, desde que esteja aprovado na primeira e na segunda, a terceira é apenas uma confirmação. Então, o regimento interno obriga que se tenha as 3 apreciações e votações. Isso mais para entendimento das pessoas que estão nos ouvindo e que não têm essa obrigatoriedade de saber como funciona o processo legislativo, né? Então, é uma obrigatoriedade que nós temos de submeter o projeto em 3 apreciações e 3 votações, ok? Então, era o que tínhamos para a sessão de hoje. Agradeço mais uma vez os colegas de trabalho que nos deram suporte aqui. Agradeço a presença e o companheirismo dos senhores vereadores. Agradeço a Rádio Comunitária, que tem também nos ajudado, levando as nossas sessões até os nossos ouvintes. E de uma forma muito especial, agradeço a cada uma das pessoas que tiraram algum momento aí para se conectar com a Câmara através da Rádio Comunitária ou das nossas redes sociais, para ouvir um pouco do que está sendo, levado em pauta durante os trabalhos dos vereadores. Então, em nome de Deus, em nome do povo de Alto Paraíso, eu declaro encerrado a presente sessão, convocando outra sessão ordinária para o dia 23 de maio de 2022, no horário excepcional de 20 horas. Que Deus nos abençoe, nos leve em paz para as nossas casas, e como eu sempre digo, que o amor de Cristo faça moradia em nossos corações, e que encontre terra fértil, né, para produzir bons frutos, e enfim, que todos nós possamos estar debaixo dessa proteção. Muito obrigado a todos.